Jornal da Univates. Apoio Cultural Imobiliária Rude Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed VTRP. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Hoje, no Jornal da Univates dessa sexta-feira, a gente continua a falar sobre o Covid-19 e os reflexos do Vale do Taquari. Entre os destaques dessa edição, a gente tem um depoimento da estrelense, que depois de ter sido infectada com Covid-19, passou pelo período da quarentena e hoje é a primeira curada do Vale do Taquari. Além da Vitória, que é o relato que a gente vai te trazer, a gente fala também com o Rafinha Rizzi. Ele que é ex-atleta da LAF, mora na Itália e está vivendo esse período de pandemia justamente no país mais afetado pelo coronavírus. Esses e outros destaques a partir de agora. A nossa equipe, trabalhando de forma remota, coloca mais um telejornal no ar. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Jornal da Univates. Nós da TV Univates que continuamos nessa luta contra o coronavírus, te levando informação de segunda a sexta, a partir das 6h30 da noite ao vivo, aqui pela TV. A gente reforça que praticamente toda a nossa equipe está trabalhando em home office. Somente nesse momento da apresentação do telejornal que eu e mais 2 colegas estamos aqui na Univates rapidamente para te levar o programa ao ar e depois já voltamos também para as nossas casas. Tudo para seguir o que as autoridades de saúde estão recomendando, que nós todos fiquemos em casa nesse momento tão importante para que a gente consiga dar baixada nessa curva da pandemia do coronavírus. Aliás, a gente começa falando sobre o coronavírus e os impactos, inclusive, na educação, no Estado, particularmente, e aqui na Univates, porque em razão do decreto do governador Eduardo Leite, a Univates manteve as aulas virtualizadas até o final deste mês de abril, dia 30. Mas quem tem todos esses detalhes, como eu comentei agora na abertura do programa, falando em home office, é a repórter Bianca Malman. Seja bem-vinda, Bianca. Boa noite. Boa noite, Marcos Stout. Exato. A Univates comunicou que as aulas da instituição seguem virtualizadas até o final do mês de abril, cumprindo determinações de decreto estadual sobre o novo coronavírus. A instituição também comunicou que deve ser cumprido o atual calendário acadêmico, inclusive no que diz respeito aos feriados. Para alunos e professores, as orientações seguem as mesmas do já divulgado em comunicado anterior a este. Qualquer dúvida que os alunos tiverem a respeito do andamento das disciplinas devem ser esclarecidas diretamente com o professor ou então com a coordenação de cada curso. Bom, então a Univates divulgou, que as aulas seguem sendo realizadas de forma virtual até o final deste mês, até o final do mês de abril, onde alunos e professores devem utilizar diversas ferramentas que estão à disposição aí de forma virtual, de forma online, para realizar essa conexão e troca de conhecimento. Voltamos com você, Marcos. Tá certo, Bianca. Obrigado pelas informações. Ela que retorna daqui a pouco nessa nossa edição. Aliás, a TV Univates com um telejornalismo de 45 minutos, local e diário. É informação para ti. Está justamente em casa e recebendo todos os detalhes sobre os impactos, os reflexos do coronavírus aqui no Vale do Taquari. A gente continua falando sobre o Covid-19, só que nesse momento a gente traz um depoimento que eu te diria que é uma notícia muito boa. Quando a gente fala dos números, daqui a pouco a gente te atualiza também com a nossa equipe de reportagem sobre o quadro nesse momento de coronavírus no Vale do Taquari. A gente tem um depoimento agora de uma jovem, a Vitória Pires, da cidade de Estrela, que traz um depoimento muito legal. Ela até queria mandar depois o depoimento para ter um tempo maior de conseguir fazer uma produção bacana, mas eu acho que o que é válido nesse momento é a gente saber que a gente tem
agora, aqui pertinho de nós, na cidade de Estrela, alguém que já venceu o Covid-19. Ela foi infectada pelo Covid, estava, se eu não me engano, estava na Irlanda, ela vai contar essa história, mas hoje, depois de ser diagnosticada, passar pelo tratamento e pelo período de quarentena, hoje ela está curada. Foi a primeira pessoa anunciada a ter vencido a luta contra o coronavírus aqui no Vale do Taquari, mas é ela que vai explicar para ti e trazer todos os detalhes. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Vitória, eu sou aqui da cidade de Estrela. Eu estou na cidade há um pouco mais de 2 semanas, eu cheguei aqui na quarta do dia 18 e eu comecei a apresentar os sintomas do coronavírus um pouco antes de viajar, um pouco antes de vir para cá, onde eu apresentei tosse, dores de cabeça, cansaço. Eu não cheguei a ter febre e nem problemas respiratórios, falta de ar. Na quarta-feira, quando eu cheguei aqui do dia 18, eu contatei o sistema de saúde, onde eu realizei o teste no mesmo dia. Eu recebi o resultado no sábado. Eu já esperava que pudesse dar positivo, porque lá na Irlanda, onde eu moro, já haviam muitos casos de coronavírus, inclusive de pessoas próximas a mim. E por isso, desde a minha chegada na quarta-feira, eu mantive o isolamento domiciliar. Eu não precisei de auxílio médico, eu já não apresentava mais muitos sintomas, eu já estava bem. E por isso, nessa quarta-feira, passou-se 2 semanas que eu fiquei em isolamento domiciliar. Hoje estou curada. Gostaria de pedir para vocês que a gente possa manter esse isolamento social para cuidar das pessoas mais frágeis, que sim podem apresentar sintomas mais graves caso contraiam a doença e precisem de auxílio médico, que a gente possa fazer toda a nossa parte e logo a gente volta às nossas vidas normais. Um beijo. Obrigado, Vitória. Acho que é muito importante a gente ouvir esse relato, não só pelo fato, né, da Vitória ter vencido o Covid-19, mas pelo recado que ela dá, que nesse momento, na medida do possível, que a gente fique em casa, que a gente mantenha esse isolamento social. Eu sei que às vezes é bem complicado, a gente quer sair de casa, quer dar uma passeada, mas por favor, pessoal, se puder ficar em casa, é um momento fundamental e crucial. É o que as autoridades de saúde vêm recomendando, que nós fiquemos em casa, para a gente não ter que passar, né, o que a Vitória teve que acabar passando, esse isolamento que acaba sendo obrigatório depois de 2 semanas, se tu acaba sendo diagnosticado com Covid-19. Então, nesse momento, vamos preservar nossas vidas e a de todo mundo aí e ficar em casa nesse momento, que é o mais importante. Obrigado pelo depoimento, Vitória, e parabéns aí por essa luta muito bem vencida. A gente segue falando do coronavírus, porque agora a nossa equipe de reportagem vai trazer mais assuntos. É a Larissa Santos, que fala sobre a produção de máscaras que está sendo realizada, ela que está, aliás, falando em home office também, está sendo realizadas pelas detentas do presídio estadual aqui de Lajeado, e ela vai trazer todos os detalhes, foi apurar essa informação, foi falar com o pessoal justamente da direção do presídio, e ela tem todas as informações dessa ação muito bacana, porque essas máscaras vão ser destinadas para aquelas pessoas que estão necessitando desse tipo de equipamento. É isso mesmo? Boa noite, Larissa. Pois é, devido à pandemia do coronavírus, alguns materiais começam a ficar escassos. É o caso das máscaras, mas detentas do Presídio Estadual Feminino de Lajeado encontraram uma forma de ajudar a comunidade. A gente vai entender melhor sobre isso com a diretora do presídio, Rita de Cássia. Rita, por que foi desenvolvida uma ação para as presas confeccionarem máscaras? Em janeiro, através de um edital da VEC de Estrela, conseguimos as máquinas de costura. E em conversa, a administração do presídio feminino percebeu a necessidade, na atual situação da saúde pública, da gente executar uma ação em prol assim, de todos, no bem comum. Certo. E de que forma essas máscaras estão sendo confeccionadas e para que elas serão utilizadas? As máscaras estão sendo confeccionadas numa sala que a gente tem de multiuso. Essa sala a gente adaptou para a nossa oficina de costura, nesse período pelo menos necessário. Todos os dias a sala ela é higienizada e ali se faz a confecção das máscaras. O tecido é o tricoline que a gente está usando, que os colegas, os agentes penitenciários estão comprando e trazendo material para que a gente confeccione para o uso deles. O TNT a gente está confeccionando também para presídios e também para doação. Conversei com a nossa delegada Samanta, delegada da 8ª DPR, e a gente organizou assim: o que for confeccionado para a SUSEP eu entrego lá na 8ª delegacia.
e o que for confeccionado para Lajeado eu entrego para o nosso presidente do Conselho da Comunidade. Agora, Rita, é uma iniciativa que vai ajudar muito a comunidade, mas de que forma é importante para as presas confeccionarem essas máscaras? Com a crise que estamos enfrentando, é imprescindível a união de todos. E aqui está uma oportunidade das apenadas mostrarem o seu trabalho em prol do bem comum. Talvez sendo assim a forma mais distinta delas retornarem para a sociedade. Te agradeço essas informações importantes que chegam do Presídio Estadual e dessa confecção de máscaras que vão ser destinadas para aquelas pessoas que precisam. Aliás, a gente segue falando justamente de confecção de máscaras, de proteção nesse período que a gente está vivendo, essa pandemia do Covid-19, só que agora é para bater um papo com a doutora Aline Matias. Ela é médica pneumologista e ela é diretora técnica da Unimed Vales do Taquari Rio Pardo e vai nos dar algumas dicas. Daqui a pouco, se a gente tem uma necessidade, precisa confeccionar nós mesmos, né? A gente fazer de um modo mais caseiro essas máscaras. Então, vou prestar atenção, porque são muito importantes essas dicas que chegam agora. Boa noite, Aline. Nós estamos enfrentando uma nova doença e nós precisamos nos proteger o máximo possível, proteger a nós e aos outros. E estamos numa fase em que é muito importante conter a disseminação da doença para que nós, profissionais de saúde, o nosso sistema de saúde, o nosso sistema hospitalar, dê conta de atender todas as pessoas que vão precisar desses recursos. O foco hoje é para falar para você sobre a máscara de confecção caseira, que nós estamos fortemente hoje incentivando o uso para que se diminua a transmissão do novo coronavírus. A máscara, ela deve ser usada cobrindo nariz e boca, no sentido de que a pessoa, principalmente no sentido de que a pessoa que está assintomática, ela passe menos o vírus para os outros ou nos ambientes em que ela frequentar. Essa máscara, ela pode ser confeccionada em casa. Hoje existem vários tutoriais sobre isso, inclusive do próprio Ministério da Saúde, dizendo que podemos usar tecidos como algodão, tricoline, TNT. É importante que ela seja dupla e que ela seja bem fixada ao rosto, né? Que a gente não deixe frestas, principalmente entre a área dos olhos e o nariz, e que se tenha muito cuidado na hora de colocar e retirar essa máscara. A máscara de tecido caseira, ela pode ser reutilizada, mas para isso eu preciso ter muito cuidado. A máscara, ela tem que ser retirada, considerando que pode estar contaminada. A orientação é que a máscara seja colocada num recipiente com água e uma quantidade de água sanitária. Pode ficar ali, deve ficar ali por 30 minutos e após lavada com água e sabão, e quando seca, bem passada a ferro. Eu não devo compartilhar as máscaras dentro da família, então ela é de uso de uma pessoa e ela pode ser reutilizada até que o tecido esteja em bom estado, né? Não pode estar rasgado ou muito já com sinais de uso, assim, desgastado. Então, o nosso pedido é para que sim, vocês usem a máscara, principalmente nos ambientes, né, externos, que usem a máscara quando forem ao mercado, quando forem à farmácia. Todos devem usar a máscara e que não façam uma corrida atrás das máscaras cirúrgicas, enfim, das máscaras que devem ser destinadas aos profissionais de saúde, em vista de que eles correm um grande risco e esse material está escasso no momento, certo? Então esse é o meu pedido e reforçando mais uma vez, fiquem em casa, saiam só se realmente for necessário. O isolamento social agora é a nossa grande arma para que daqui a 15 dias, enfim, ou 30 dias, a gente possa dar conta de estar atendendo todos que precisarem de ajuda. Então o recado é esse.
Tá, a gente agradece os esclarecimentos da doutora Aline Matias, ela que é diretora técnica da Unimed Vale do Taquari e Rio Pardo, e nos deu mais detalhes, né, desse modo de confeccionar a máscara de uma maneira um pouco mais caseira. Aliás, a gente vai chamar o intervalo agora na câmera aberta, mas antes de te dizer que a gente vai para o intervalo rápido dos nossos apoiadores culturais, eu quero te colocar um número na tela, porque é esse número aí que faz parte de telefone, tá aí, ó, o 5199 645 9169, 99645 9169, que é o número para ti que está em casa a partir das 8 horas da noite, tá junto conosco e com o mundo inteiro, literalmente, aplaudindo as pessoas dedicadas à saúde, que estão nos auxiliando todos os dias no front, que estão todo dia combatendo o coronavírus. E depois de tu ir para a rua, na verdade na janela da tua casa, ficando em casa, mas da janela da tua casa, de repente do pátio da tua casa, tu conseguir aplaudir esses profissionais da área da saúde, todos aqueles que estão todos os dias trabalhando em prol dessa luta contra o coronavírus, tu envia um vídeo para esse número que eu falei, que a gente está colocando de novo aqui na tela, e justamente tu faz esse vídeo, manda para nós, e a nossa equipe da assessoria de comunicação aqui da Univates vai estar publicando, replicando esses vídeos nas redes sociais. Vamos todo mundo junto nessa campanha aplaudir os profissionais da saúde, todos aqueles que se dedicam nesse momento para estar, de certa forma, também retribuindo tudo aquilo que eles vêm fazendo. A gente vai para um rápido intervalo. Quando retornar, tem muito mais assunto no Jornal da Univates, nós que continuamos a repercussão do Covid-19 e os reflexos aqui no Vale do Taquari. Tá aí, nosso intervalo é muito curto, é só o tempo de nós mostrar os nossos apoiadores, a Rude Munhoz e a Unimed Vale do Taquari e Rio Pardo. A gente já retorna com mais um bloco do Jornal da Univates, porque a gente continua essa repercussão do Covid-19. E agora a gente vai fazer uma conexão direta com a responsável pela UPA aqui em Lajeado, a Úrsula Jacobs, ela que tem mais detalhes justamente sobre o fluxo de atendimento que vem acontecendo nesse momento na UPA, que aliás ele diminuiu e bastante. É isso mesmo? Boa noite, Úrsula. Boa noite, Marcos Stout. A redução do atendimento na UPA ela se dá assim pelo cenário mundial então, de pandemia pelo Covid-19. Primeiro, pelo estímulo forte do isolamento social. E segundo, porque a Lajeado se organizou nos atendimentos de rede de saúde, na verdade se reorganizou, fazendo com que as unidades trabalhem em livre demanda, deixando então para o atendimento da UPA somente os casos graves, que são de urgência e emergência. Com essa nova rotina então de organização dos fluxos em Lajeado, a UPA organizou o acolhimento aos usuários na porta da unidade. Então, na porta estão enfermeiro e técnico de enfermagem preparados para verificar os sinais vitais e acolher as queixas e sintomas desses pacientes e, a partir de então, estratificar o seu atendimento. Essa medida foi adotada para maior segurança tanto da equipe quanto da população, evitando assim exposições desnecessárias, né? E a tenda lá fora ela foi colocada para proteger a equipe e a população das condições climáticas, né? O sol forte ou a chuva. Nós estamos sim pensando em algumas mudanças na estrutura da unidade, a gente está avaliando e projetando aí algumas mudanças para que a gente consiga ampliar a segurança do atendimento aos pacientes que não são suspeitos ou confirmados de Covid. Então, a ideia é que nós tenhamos duas áreas diferentes e separadas, uma para atendimento dos pacientes suspeitos ou confirmados de Covid e outra para aqueles pacientes que necessitam de um atendimento de urgência e não estão classificados, então, como suspeitos ou confirmados de Covid. Com relação ao atendimento e quem deve buscar o atendimento na UPA neste momento, são aquelas pessoas que têm condição de maior gravidade de seu quadro de saúde, né? Uma forte dor no peito, que pode ser um infarto, suspeitas de AVC, uma forte cefaleia ou confusão mental, aquelas situações de trauma que geram uma possível fratura, as quedas ou então aqueles ferimentos que podem vir a precisar de uma sutura, né? E também os doentes crônicos que têm a sua condição agudizada naquele momento. O indicado para as condições respiratórias neste momento de pandemia é, se você apresentar, né, se o paciente apresentar coriza, fique em casa.
Se apresentar coriza e febre, fique alerta em casa. Se ele apresentar coriza, febre e tosse, buscar atendimento na unidade de saúde. Se apresentar coriza, tosse, febre e falta de ar, então buscar um atendimento de urgência ou emergência. Nos casos de dúvida, o paciente pode ligar também para sua unidade de saúde de referência antes de sair de casa ou no telefone 24 horas do call center do Covid, que é o 0800 707 0809. Eu agradeço, Marcos, pelo espaço e uma boa noite. Tá certo, e te agradece aí os esclarecimentos da coordenadora da UPA em Lajeado, a Úrsula Jacobs, e continua, na verdade, essa repercussão aqui do Covid-19 através da TV Univates, para na nossa edição aqui do jornal trazer de imediato, novamente à tela, a repórter Larissa Santos, ela aqui da cidade de Teutônia, trabalhando em home office, vai atualizar para ti o quadro daquelas pessoas que estão confirmadas e aqueles suspeitos de estarem com Covid-19 aqui no Vale. É isso mesmo, Larissa? Boa noite, Marcos. Vale do Taquari permanece com 11 casos confirmados de coronavírus. São 6 em Lajeado, 2 em Antagorda, 1 em Cruzeiro do Sul, Estrela e Taquari. De acordo com as últimas informações, os casos de Antagorda, Estrela e Cruzeiro do Sul já são enquadrados como curados. Eles permaneceram em isolamento por 14 dias e não apresentam mais sintomas. Mas, como não é possível fazer um novo exame, eles não têm a confirmação exata. A indicação é para que essas pessoas possam continuar em casa. Em Lajeado, 13 casos ainda são investigados e em Estrela, 6. Uma notícia boa que recebemos hoje é que o Ministério da Saúde habilitou 6 leitos disponíveis na UTI Covid-19 do Hospital Bruno Born. Ou seja, a partir de agora, o hospital recebe pelo uso dos equipamentos. Além disso, foi anunciado também que será disponibilizado 4 leitos completos para o setor, com camas, bombas e respiradores. Não há data ainda para a chegada desses equipamentos. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Larissa. Aliás, a gente está ao vivo aqui, né, e já vai buscando sempre a informação mais exata possível para ti de casa, e acaba de chegar aqui os números que Estrela já tem 4 casos sendo investigados e 2 desses 4 já foram descartados. A gente faz a conexão agora com o Poder Executivo. A gente vai até a Prefeitura Municipal de Lajeado para ouvir agora do prefeito Marcelo Calmo. Aliás, a gravação é da Prefeitura e esses relatos vêm acontecendo diariamente. A assessoria de comunicação da Prefeitura vem todos os dias, então, colocando informes no qual o prefeito e a sua equipe vem dando esclarecimentos sobre essa questão do Covid-19 no município. Hoje, o prefeito vai explicar, então, também a situação dos decretos, tanto o municipal, que havia sido reeditado, como o decreto estadual, que se sobrepõe ao decreto municipal. Mas que tem todos esses detalhes, aliás, são importantes de você em casa ficar atento, porque ele se refere também às datas do funcionamento do comércio, das escolas e de outros serviços. É o prefeito Marcelo Calmo. Olá, pessoal. Sexta-feira, 3 de abril, viemos apresentar um relatório dos casos do Covid-19 em Lajeado, e é importante dizer que tem surgido mais casos com sintomas e isso é natural. Estamos conseguindo atender bem todos os casos encaminhados e esse atender bem decorre principalmente de todas as ações que foram tomadas até agora. Isso justifica a paralisação que tivemos e essa paralisação vai ser importante também logo ali na frente. Nós analisamos as disposições do nosso decreto com as disposições do decreto estadual. Os dois têm o mesmo princípio, que é evitar a aglomeração de pessoas, mas nós vamos fazer alguns ajustes pontuais no nosso decreto para estar bem relacionado com o Estado. E essas adequações são principalmente as normas da construção civil, que o Estado permitiu que sejam realizadas com precauções, e quanto ao comércio, que o Estado permite o sistema tipo takeaway, que é porta fechada, podendo entregar o material para o consumidor. Estávamos construindo algo diferente aqui na cidade com a participação do CDL e Fórum das Entidades. Mas, vindo o decreto estadual que se sobrepõe ao nosso, teremos que seguir nesse regramento, pelo menos até 15 de abril, conforme diz a lei estadual. A lei estadual também estabeleceu sobre as aulas das creches públicas e particulares, escolas públicas e particulares e também da universidade,
ficarão suspensas até 30 de abril e a gente tem que dar sequência a isso também. Por fim, gostaríamos de reiterar o pedido para que saia só se necessário, só para fazer aquilo que realmente precisa. Temos que evitar aglomeração e tudo isso que a gente vem fazer aqui vai ser produtivo logo aqui na frente. Contamos com vocês e um bom final de semana. Obrigado, prefeito Marcelo Calmo, da cidade de Lajeado. A gente vai agora fazer o intervalo, para quando a gente retornar, a gente vai estar falando dos impactos no setor logista, a gente vai falar também do orçamento público, como é que fica com relação ao Covid-19, vai também te trazer detalhes justamente sobre o direito do consumidor, com uma professora aqui da instituição. Todos esses detalhes depois do intervalo, só que a gente encerra mais um bloco aqui do Jornal da Univates, te dando aquele recado, o número já está aparecendo na tela. Esse aqui é o celular, aí ó, 51 99645 9169 é o número que tu pode encaminhar, a gente está solicitando que vocês encaminhem vídeos participando desse momento das 8 horas da noite, logo mais às 8 da noite, vai ter os aplausos para os médicos, enfermeiros, todas aquelas pessoas que são dedicadas à área da saúde e que estão nesse momento no front, né? Estão enfrentando nesse momento o coronavírus, e é por isso que acontece essa ação que é mundial de aplausos. Você da sua casa, da sua janela, do seu pátio, bata palma para eles e todos aqueles outros responsáveis por estarem enfrentando o coronavírus, todos aqueles profissionais que estão justamente nesse front. E aí tu faz um vídeo disso e encaminha para esse número que está na tela, e a equipe de assessoria de comunicação aqui da Casa da Univates vai estar replicando isso nas redes sociais. A gente agradece demais a participação de todo mundo, vamos todo mundo aplaudir, porque realmente é uma ação muito bonita para a gente conseguir reconhecer também aquelas pessoas que estão trabalhando arduamente para conseguir liquidar de vez com o Covid-19. Rápido intervalo, quando a gente voltar tem terceiro bloco do Jornal da Univates. Voltamos para a terceira etapa do nosso telejornal, ao vivo, aliás, como eu venho frisando, né? Nas últimas semanas a nossa equipe de telejornalismo continua ativa, trabalhando, buscando todas as informações, trabalhando sim de maneira remota, e às 6h30 da noite, a partir das 6h30, a gente vem apresentar rapidamente o nosso telejornal, seguindo as orientações das autoridades de saúde, mas é obviamente para continuar nessa luta contra o coronavírus que a TV Univates também está junto nessa, e a gente quer obviamente estar te levando todas as informações mais apuradas e verdadeiras possíveis, para que você obviamente não caia em nenhum momento em fake news. Tem muita coisa rolando na internet e a gente quer que a todo momento você fique realmente bem informado. Por isso que nós continuamos com a nossa equipe aqui ativa trabalhando. Aliás, a gente já segue direto para esses detalhes com o presidente do Sindlojas, o Kiko Weimer. Ele traz todos os detalhes dos impactos no setor lojista nesse momento, os reflexos aqui para o nosso Vale com relação ao Covid-19. Boa noite, Kiko. Boa noite, Marcos. A situação vivenciada pelo Covid-19 tem deixado o Sindlojas muito preocupado, porque o nosso Vale, praticamente, ele se predomina por empresas comerciais. E Lajeado, num primeiro momento, as empresas comerciais são de pequeno ou médio porte com poucos funcionários. O Sindlojas vem buscando orientação e parceria com a FEComércio de como atuar para ajudar, no caso, as representadas a enfrentar essa pandemia. Temos ciências que a saúde das pessoas é muito mais importante do que a situação econômica, mas temos certeza que é possível o retorno gradativo das atividades, respeitando as normas de segurança e de saúde e com punições graves para quem não assim proceder. Orientamos as nossas representadas para que não percam o contato com seus clientes, mantendo o contato via as mídias sociais, telefone, vendas diretas, e para que quando essa pandemia passar, o vínculo esteja mantido e a situação das empresas representadas pelo Sindlojas possam voltar ao normal mais rapidamente. Certo, a gente ouviu aí as palavras do presidente do Sindlojas no Vale do Taquari, falando justamente sobre os impactos do setor lojista aqui na nossa região.
E já que a gente está falando de loja, de compras, de consumo, a gente vai fazer uma conexão com uma professora aqui da casa. Ela é professora do curso de Direito da Universidade Univates e vai trazer mais detalhes justamente sobre esse momento, porque a gente sabe, tu que está em casa, que é um período complicado. Hoje é dia 3, né? E é início de mês, dia 5 começam a bater os boletos na tua casa, dia 10 é dia de pagar a conta. E aí como é que faz nesse momento de instabilidade econômica, de empresas com algumas dificuldades para manter o seu funcionamento normal? Enfim, a gente foi conversar com a professora Marta Piscinini e ela, que é especialista em direito do consumidor, traz agora alguns detalhes justamente sobre essa questão dos pagamentos das contas. Boa noite, professora Marta. Boa noite, Marcos Stout. Boa noite, telespectadores da TV Univates. As medidas tomadas pelo governo do estado impactam consideravelmente nas relações de consumo e com isso surge um conflito de interesses. De um lado, fornecedores que precisam manter as suas receitas para dar continuidade aos seus negócios, do outro, consumidores com dificuldades em honrar com os seus compromissos. E as dúvidas que advêm dessas relações e dessa nossa situação provocada pela pandemia do Covid-19 são as mais variadas possíveis. Ela impactou consideravelmente nas nossas relações de consumo. E as mais diversas dúvidas surgem a partir de então. Nas relações de prestação de serviço, nas relações continuadas, por exemplo, se pergunta muito se eu devo continuar pagando a minha academia, se eu posso cancelar a minha viagem que já está paga e ter a restituição dos valores. E aí surgem grandes desafios. Desafios para os fornecedores desses serviços, em manter a fidelidade com os seus clientes, buscando alternativas para a continuidade da prestação dos serviços. E aí as tecnologias vêm muito ao nosso favor. E também, de outro lado, a liberdade do consumidor de não continuar com esses serviços contratados, mas sim com o dever de cumprir com as obrigações já assumidas. O que se espera disso, e o maior desafio, é que essas situações sejam resolvidas com muito bom senso, com solidariedade e empatia. E cabe aos serviços de proteção aos consumidores e ao crédito mediar essas relações, no sentido de se buscar uma solução que seja possível e viável para ambas as partes. Então, se eu todo mês ia na loja física pagar a minha prestação e hoje a loja física está fechada, eu, consumidor, preciso entrar em contato por telefone ou por e-mail com a loja e achar uma forma de pagar a minha prestação. Da mesma forma, as empresas, os fornecedores, devem entrar em contato com os seus consumidores para dar alternativas para continuar ou mantendo os serviços ou então cobrando os valores devidos. E no caso de impossibilidade do pagamento, que se flexibilize o parcelamento das dívidas, a renegociação dessas dívidas, para que a gente possa superar todas essas situações. O fator positivo disso tudo é que em momentos muito difíceis os brasileiros são muito solidários e muito criativos. E é com essa criatividade que nós temos que contar e com o apoio dos serviços e os órgãos de proteção ao crédito. É um momento onde deve imperar o bom senso, o diálogo, e cada caso vai ser analisado em particular, buscando sempre se evitar demandas judiciais e sim primando pelas soluções consensuais desses possíveis e certamente acontecerão conflitos nessas relações de consumo. A gente agradece a professora Marta Piscinini, ela que faz parte do curso de Direito aqui da instituição. Essas dicas são importantes nesse momento, né, para que todo mundo esteja prevenido e saiba também como proceder nesse momento, porque realmente são novidades a cada dia e, obviamente, que as contas continuam chegando e a gente tem que se preparar para saber como proceder nesse momento. A gente agradece a professora Marta Piscinini, aqui da Univates. Já que esse bloco a gente está dedicando à questão da economia, a gente já falou com o Kiko Weimer, que é presidente do Sindlojas, falou com a professora Marta Piscinini sobre o direito do consumidor, a gente vai fazer uma conexão agora com o Poder Executivo de novo. A gente vai conversar com o secretário da Fazenda aqui de Lajeado, o Guilherme Tché, ele que tem detalhes justamente sobre a questão da situação orçamentária da cidade. Qual é a situação com relação a esses impactos aí do Covid-19? Boa noite, Guilherme.
A crise do coronavírus, né, ela acaba gerando efeitos inéditos, e muito duros na economia como um todo e, consequentemente, no orçamento público. Tá? Então, por que inéditos esses efeitos? Né? Porque, num primeiro momento, é uma crise muito rápida, né, que aconteceu em menos de 30 dias, aí a gente teve um agravamento da situação. Então, isso gera um efeito econômico de curtíssimo prazo, né, que vai se refletir nas receitas públicas ao longo do ano. Então, a gente trabalha aí com um cenário bem realista, né? A gente já trabalha com uma realidade de que este ano não terá incremento orçamentário, então a gente tem que trabalhar com um orçamento, na melhor das hipóteses, igual ao do ano passado. Provavelmente o cenário mais realista, a gente vai observar uma queda dessa receita, né? Então, cabe a nós, enquanto Secretaria da Fazenda, enquanto órgão público no geral, né, nos readequar. Então, cortar despesas, readequar os gastos, né, para que as despesas não extrapolem as receitas e, em paralelo, a gente consiga focar os investimentos nas áreas essenciais. Enquanto Secretaria da Fazenda, tá, as primeiras medidas que nós tomamos, tá, diante até do cenário de aumento do desemprego, de dificuldade das empresas, a gente suspendeu as cobranças administrativas e o envio de débitos a protesto, né, isso pelo período de 60 dias, então a gente vai dar uma segurada na cobrança. A gente vem mantendo os pagamentos de fornecedores em dia, né, buscando também honrar os compromissos, né, as obrigações do município e, de certa forma, dar fôlego às empresas que prestam serviços ao município. Além disso, a gente vem fazendo o estudo orçamentário para ver os reais impactos na arrecadação. Isso a gente está finalizando agora nos próximos dias, né? E com base nisso, sim, a gente vai buscar algumas ações pontuais, avaliando possíveis prorrogações de tributos, algumas situações especiais, procurando atender justamente aquele que mais precisa, né? Que é o trabalhador autônomo, é o pequeno empreendedor. Então, na próxima semana devemos apresentar algumas ações, muitas delas devem passar pela aprovação do Legislativo, né? Mas nós viemos trabalhando com extrema prudência, com extrema cautela, buscando cumprir as obrigações e, mais do que isso, né, não descuidar da responsabilidade fiscal. A gente sempre tem que ter o cuidado de que as escolhas que a gente faça agora, por maior que seja a crise, né, acabem não gerando um efeito negativo maior para o orçamento público no médio e longo prazo. Então, o nosso papel neste momento é seguir trabalhando com responsabilidade, também dar o suporte para que a gente consiga fazer os investimentos em saúde, assistência social, que são extremamente necessários neste momento, mas também dar o suporte, na medida do possível, né, às cidades sem as suas limitações, diferentemente do que a União, dar o suporte ao setor empresarial para que ele consiga prorrogar algumas situações. Tá, a gente agradece as informações do secretário Guilherme, ele que é responsável pela pasta da Fazenda aqui no município de Lajeado, falando justamente dos impactos no orçamento do município. A gente vai para um rápido intervalo, aliás, o último dessa noite, porque quando a gente retornar no próximo bloco, a gente continua a repercussão do Covid-19 no Vale do Taquari. Só te lembrando, né, que daqui a pouco, às 8 horas, tem aquela ação mundial para que a gente consiga bater palmas, aplaudir os profissionais da área da saúde, aqueles que se dedicam justamente nesse fronte contra a pandemia, e a gente pede para que você envie esse número que está aqui embaixo, ó, esse celular 51996459169, mande vídeos, mande imagens do que vocês estão fazendo, aplaudindo esses profissionais da sua sacada, da sua janela, do seu pátio, para esse número, e a nossa assessoria de comunicação aqui da casa da Univates vai estar repercutindo isso para a gente conseguir mostrar para o mundo inteiro o orgulho que a gente tem desses profissionais. Rápido intervalo, quando a gente voltar a gente continua com o último bloco do Jornal da Univates. Voltamos, quarto bloco do Jornal da Univates, agora para falar sobre a questão do Hospital Bruno Born, que voltou a fazer alguns atendimentos, algumas marcações para atendimentos diretamente no hospital. Quem tem todos esses detalhes e traz informações completas é a repórter Bianca Malmo. Isso mesmo, nós já mostramos aqui no Jornal da Univates, no início desta semana, lá na segunda-feira, que a Prefeitura de Lajeado, em parceria com supermercados da região, estavam realizando uma campanha para arrecadar valores de cestas básicas. Estas cestas seriam doadas para famílias que estão em situação de vulnerabilidade social no município e passam por dificuldades para comprar alimentos neste período em meio à pandemia do novo coronavírus.
Bom, as primeiras cestas foram recolhidas ontem pela Secretaria de Assistência Social do município, para então serem entregues e distribuídas para essas famílias que estão inscritas em programas, em projetos de assistência social. A cesta, ela é composta por 10 itens no valor de R$60, e a comunidade que ainda quiser ajudar, ainda quiser doar, pode continuar procurando os supermercados. Eles continuam recebendo estes valores para poder ajudar assim, né, mais famílias. Então, as pessoas que quiserem ajudar podem procurar os supermercados e fazer a realização deste valor. A partir do momento que tiver juntado, né, algumas cestas, a Secretaria de Assistência Social vai até o supermercado, busca esses produtos, então entra em contato para fazer a distribuição para essas famílias. Ou então, mais iniciativa da população de supermercados ajudando, né, a comunidade, principalmente aquelas pessoas que estão sim passando por um momento mais difícil, mais complicado nesta fase do novo coronavírus aqui na região. Voltamos com você, Marcos. Beleza, Bianca. Aliás, a gente continua nessa mesma câmera aqui para voltar a acionar a Bianca Malman, porque ela tem mais detalhes sobre um outro projeto, que é o projeto Cesta Solidária da Prefeitura Municipal da cidade, e que ela vai destinar essas cestas básicas para aquelas pessoas mais necessitadas, aqueles que realmente estão no estado de vulnerabilidade e estão precisando desses mantimentos. É mais ou menos esse o projeto? Diga lá, Bianca. Olá, Marcos Stout, exato. O Hospital Bruno Born de Lajeado voltou a marcar exames. A Central de Regulação e Agendamento retomou as atividades nesta semana, mas com algumas restrições. O objetivo é auxiliar aqueles pacientes que precisam dar continuidade a tratamentos ou também aqueles que precisam detectar outras enfermidades. Mas para isso, para essa volta dos exames, existem algumas restrições. A agenda, por exemplo, ela vai funcionar com apenas 50% da capacidade para evitar aglomerações. Além disso, só devem se consultar pessoas com menos de 65 anos. Pacientes que apresentarem sintomas gripais ou tiverem apresentado nos últimos dias também não devem procurar atendimento. Além disso, no momento da consulta, a pessoa deve ir sozinha, não levar acompanhante, e deve chegar o mais próximo possível do horário do seu agendamento, do seu exame, justamente para não ficar muito tempo na sala de espera aguardando por esse atendimento. Além disso, a marcação do exame deve ser feita por telefone, não de forma presencial. Ou seja, então o Hospital Bruno Born retomou a realização dos exames, mas com algumas restrições para evitar a aglomeração de pessoas no local. Voltamos ao estúdio, Marcos. Obrigado, Bianca. A gente que nesse período, né, que vimos falando que a TV Univates está travando também uma luta contra o coronavírus, a gente que ao vivo, de segunda a sexta, está te levando cerca de 45 minutos, às vezes até mais, 45 minutos de telejornalismo, de conteúdo para te ficar bem informado. Depois de todos esses conteúdos, tudo que a gente trouxe nessa edição de hoje, a gente vai trazer como último produto da noite um depoimento. Aliás, um depoimento muito bacana e que num primeiro instante, né, quando a gente diz que a pessoa está vivendo nesse momento na Itália, a gente sabe que é muito delicado, é muito complicado, é o país mais atingido pela pandemia, mas a gente tem um relato muito bacana de um cara que é da região, é do Vale Taquari, é de Lajeado, defendeu as cores da equipe de futsal aqui da cidade por muitos anos, foi uma peça fundamental nesse time, na ALAF, e que está vivendo na Itália. Ele está na cidade de Rieti, que é a região de Lazio, e jogando pela equipe então, da cidade, ele está vivendo lá na Itália. E ele vai trazer agora um depoimento para ti, o Rafinha Rizzi, o Rafael, sobre justamente como é que está sendo viver nesse momento no país mais atingido pelo coronavírus. Boa noite, Rafa. A gente está morando aqui na Itália, né, e está vivendo junto com eles esse momento, né? A gente sabe que está sendo um momento muito difícil, um momento muito complicado, até porque a gente está vendo as coisas muito de perto, né? A gente está vendo que a cada dia que passa aumentam os números de pessoas infectadas, o número de mortes também, que isso é muito triste e deixa a gente bastante preocupado, até porque a gente não está vendo uma luz no fim do túnel, né? A gente não sabe até quando isso vai seguir adiante, a gente não sabe quando vai acabar, então isso é o que nos deixa mais preocupado.
Eu moro em Rieti, né, que é a cidade localizada bem no centro da Itália, perto de Roma, né, então aqui na região Lazio, que é a nossa região, teve bastante casos, né, de coronavírus, até porque Roma é uma cidade turística, né, é uma cidade onde vem muitos estrangeiros, muitos turistas, né, então acredito que esse seja um ponto, né, de o porquê que tenha tido bastantes casos aqui na nossa região. E Rieti, né, na cidade onde eu moro, a gente teve 60 casos de coronavírus, mas felizmente, né, nenhuma morte confirmada ainda aqui na minha cidade, então isso deixa a gente mais tranquilo. Eu também não tive nenhum familiar, nenhum vizinho, nenhum amigo, nenhum companheiro de trabalho, né, que foi infectado pelo vírus, então a gente mais tranquilo. Eu também não tive nenhum familiar, nenhum vizinho, nenhum amigo, nenhum companheiro de trabalho, né, que foi infectado pelo vírus. Sim, eu tô sozinho aqui, né, eu moro sozinho aqui, minha família tá toda no Brasil, né, e eles ficam bastante preocupados, né, com as coisas que eles leem e escutam, né, falarem da Itália, né, então eu passo bastante tempo do meu dia falando com a minha mãe, com os meus familiares, né, com os meus amigos, né, porque a gente acaba recebendo bastante pergunta, né, muitas pessoas, muitos amigos vêm perguntar. Eu passo bastante tempo do meu dia falando com a minha mãe, com os meus familiares, né, com os meus amigos, né, porque a gente acaba recebendo bastante pergunta, né, muitas pessoas, muitos amigos vêm perguntar como estão as coisas aqui, porque eles também acabam lendo e vendo as coisas que vem acontecendo no país, então a gente acaba falando bastante também, né, com eles, passando bastante informação para deixar eles mais tranquilos. Nesse exato momento, né, é muito difícil a gente pensar em voltar, até porque agora no Brasil também começou a crise, né, desse vírus também, né, chegou no Brasil, então até o Brasil está passando por um momento de dificuldade, né, um momento delicado, e até porque a gente também não sabe se tem voos para o Brasil agora, se os aeroportos estão completamente fechados, não sabe se precisa fazer algum exame para voltar para o Brasil, se todos os aeroportos estão abertos e como está funcionando isso. Então praticamente é muito difícil, né, voltar nesse momento. Mas claro que a gente pensa, né, porque a gente sabe que seria muito melhor a gente passar esses momentos com os nossos familiares, né, com os nossos amigos, né, mas infelizmente isso não é possível. Então a gente tenta se manter atualizado. Mas claro que a gente pensa, né, porque a gente sabe que seria muito melhor a gente passar esses momentos com os nossos familiares, né, com os nossos amigos, né, mas infelizmente isso não é possível. Então a gente tenta se manter atualizados pela internet, né, que a gente tem que, nesse momento, a gente tem que ser um pouco mais humano, né, a gente tem que ser menos egoísta, pensar muito nos outros, né, até porque eu acho que não são só os médicos que podem resolver esses problemas, mas principalmente a gente, né, com as nossas atitudes. Então, eu acho que a gente tem que ser consciente quanto a isso e ficar em casa até que as coisas melhorem, até que as coisas voltem ao normal. Obrigado ao Rafael Rizzi, o Rafinha, ele que é atleta de futsal, hoje mora na Itália, defendeu as cores da LAF há muito tempo e que traz esse diário, a gente vem dizendo isso ao longo das edições do Jornal da Univates, um depoimento, na verdade, para nós que estamos aqui no Vale Taquari, de alguém que já viveu daqui, no caso dele é natural de Lajeado, e que possa nos explicar um pouco como é que está a situação também fora do país, e mais um recado importante dele, né, que a gente vem ouvindo direto nos últimos dias das pessoas que estão convivendo com isso em alguns graus um pouco maiores de pessoas confirmadas por perto, né, que é o caso dele lá na Itália, de ficar em casa, se isolar nesse momento é o melhor a todos nós fazermos para justamente conseguirmos estar nos prevenindo da Covid-19. A gente vai encerrando essa edição do Jornal da Univates de sexta-feira, dizendo para ti aplaudir os profissionais da saúde, todos aqueles que estão se dedicando nesse momento, nesse fronte contra o coronavírus, nessa luta que é diária contra essa pandemia. A partir das 8 horas da noite, todo mundo aplaudindo da sua janela, da sua sacada, do seu pátio,
mas claro, sempre fazendo vídeos, registros disso e encaminhando para o número que a gente coloca na tela aqui rapidamente, 5199-645-9169, vou repetir, 5199-645-9169, e está encaminhando isso para a nossa equipe de assessoria de comunicação, que está trabalhando também, fazendo todo o esforço para replicar esses vídeos e colocar nas redes sociais, para a gente valorizar todos aqueles que estão se dedicando nesse momento para vencer esse vírus que a gente está tendo que conviver, mas com certeza a gente vai vencer isso nos próximos dias. Por enquanto, vamos ficar em casa. Um bom final de semana para todo mundo. A partir das 8 horas da noite, todo mundo batendo palma para aqueles que merecem. Valeu, um abraço, até segunda-feira. Jornal da Univates, apoio cultural, Imobiliária Rude Munhoz, a chave para a sua felicidade. E Unimed VTRP, mudar um hábito não é fácil, mas é possível.